Então, a gente fica assim. Aí eu não sei, eu acho que as coisas. Dentro da coisa que a gente vai trabalhar hoje, que é a IA, né? Essa questão, essa proposta de leitura, de interpretação de texto, de produção, fica muito comprometida, né? Porque como é que vai ser de agora em diante essa questão da leitura, né? E de produção, de eles estão realmente questionando isso, se vale a pena ler, porque as leituras são chatas, eles falam. E aí a Camille me falou, né, a monitora, que ela falou assim, eu tenho muita dificuldade, porque eu começo a ler e eu disperso rápido, porque quando o texto engasga em alguma coisa, e sempre engasga, eu perco a vontade de ler e eu vou para outro lugar, a cabeça vai para outro lugar, não consigo ler. E aí, né? Muito, muito difícil. Então, bom, gente, olha só, vamos começar então o nosso dia. Já temos aqui várias pessoas, já estamos aqui num grupinho bom. Bom dia para quem eu não vi. Quem puder abrir a câmera, abra, por favor. Hoje a gente tem, né, um encontro com o Wilson, né, que mandou aí um material para a gente ler, vai falar sobre a relação da filosofia com a inteligência artificial. Ele passou uma série de questões para a gente, que ele falou que tudo era muito fácil, eu não achei nada fácil, viu, Wilson? Deu uma pirada no cabeção. Mas, assim, tudo bem. Você, como professor, você vai mastigar tudo para a gente, né? Vai tornar tudo acessível. Só queria, antes que eu esqueça, dizer que a gente finalmente conseguiu marcar a defesa da Luísa Riquelme. Então, Luísa vai defender agora na quarta-feira que vem, tá? Dia 16/4, às 14 horas. Então, vai ser online. Então, quem puder, por favor, a gente conta com a presença de vocês, marque aí na agenda, quarta que vem. É importante que vocês estejam. É a primeira defesa na Unirio de uma pesquisa, né, que eu oriento. Então, vai ser a Luísa vai inaugurar aí a leva de defesas. Conseguiu, graças a Deus, terminar, né? Então, nós teremos essa defesa na quarta-feira. Eu queria que ela fizesse a apresentação, até pensei em fazê-la hoje, mas a gente tinha já marcado com o Wilson. Então, eu estou propondo, de repente, fazer alguma apresentação breve, só para a gente poder ajudá-la na terça que vem. Quem puder, aparece, né? Só para dar uma força, para fazer, né, aquele ritual que a gente sempre faz de ver a apresentação, né? Porque também é uma forma das pessoas poderem, quem não puder assistir, pelo menos participar de alguma forma, né? Da defesa. Então é isso, né? Não sei se ela vai poder entrar agora, vou falar com ela agora. Mas, Wilson, é com você, querido. Você que agora está no comando, né? Da Espera só um cátedra. pouquinho. Antes de a gente começar, quem é que vai fazer a ata? Vamos já decidir agora. Temos uma ata, não podemos esquecer. Jana, você está aí com. A gente não colocou ninguém, né, no cronograma de hoje. Estou com tanta janela aberta aqui que eu não estou conseguindo achar. Mas, de todo modo, quem poderia fazer essa ata? Vai ficar gravada, ou seja, para quem está chegando agora, a ata do Grupar é algo bem assim autoral, né? Você vai escrever o registro, né, as memórias desse dia, coisas que marcaram para você. Cada um faz de um jeito, não é uma coisa assim que formato de ata formal, aquele documento que tem aquela formalidade, né, de uma ata, mas sim é um registro, é uma memória da reunião. Como a gente também tem a gravação da reunião, fica mais fácil, ou para você, se quiser acessar, mas também para todo mundo. Quem quiser
depois ver na íntegra ou ouvir na íntegra, vai poder ouvir. Mas essa memória é importante. Então, vamos lá, temos um monte de gente aqui, a gente precisa de alguém que se candidate para não atrasar o nosso encontro para fazer essa ata. Quem pode fazer? Senão, eu posso fazer. Eu posso então, fazer. Tá, Juliana, obrigada, querida, já se livra hoje. Então, tá. Então, vamos começar, Wilson. Obrigada, Ju. Bom, antes de iniciarmos, para eu passar os slides e colocar em modo de apresentação, eu tenho que ir para o PowerPoint ou eu consigo apresentar pela sala? Não, você tem que estar no PowerPoint. Ah, ok. Porque você que está apresentando, então você que controla, Perfeito. a menos que você queira que eu apresente. Não. Bom, vocês estão vendo a tela, né? Estamos, mas a gente não está vendo no modo apresentação, a gente está vendo no modo normal. Eita, tá no modo apresentação. Você já colocou em apresentação? Porque para a Sim, gente aparecem os slides normais, mas dá para ver também, tranquilo. dá para ver, né? Bom, gente, para não ficar algo muito chato, quando tiver uma leitura um pouquinho maior, eu vou pedir para que alguém leia, tudo bem? Ok? Tá. Ok, Bom, ok. então, esse tema, ele é um tema que eu estou escrevendo, né? E aí me pediram para falar sobre os 7 saberes em tempos de IA, né? Não é bem os 7 saberes que eu estou escrevendo, mas eu achei legal e, como eu havia dito no último encontro, eu vou tentar colocar isso na introdução do meu texto, né? Então, depois eu quero que vocês façam as críticas. Bom, gente, para nós do pensamento complexo, é impossível separarmos subjetividade de objetividade. Tá? Nós nem tentamos fazer isso. Para nós é algo normal. Nós só conseguimos pensar a partir da nossa própria subjetividade, né? Ou seja, daquilo que nós somos, né? Ou do nosso lugar de fala, né? E o meu lugar de fala, como eu havia dito no encontro passado, é a minha esposa que está grávida, né? Então amanhã ela já entra nas 37 semanas, ou seja, o bebê pode nascer a qualquer momento, né? E a gente está na expectativa. Então eu tenho que pensar a IA numa perspectiva utópica, mesmo reconhecendo todos os problemas, né? Todos os desafios desse novo mundo que se apresenta cada vez mais para nós. E a minha filha, né, Mariana, ela vai nascer nessa chamada geração beta, né? Ou seja, aquela geração que vai crescer com a IA. Então, é esse mundo que eu estou pensando. Eu não gosto muito disso de alfa, beta, né? Me lembra aquele livro Admirável Mundo Novo, né? Mas a minha filha, ela será dessa nova geração. Então, Wilson, eu não sei Oi. se você eu não sei se você passou os slides, mas para a gente está aparecendo só o primeiro. Meu Deus. Agora passou. Não, agora passou. Tá, perfeito. Agora, Vamos, tá passando. Tem uma Agora tá passinha, ô Wilson, lá embaixo no PowerPoint, não tem aquele zoom? E tem uma tacinha do lado? Isso, aí vai ficar. Clica nela. Essa tacinha? É. Vocês estão vendo o bebê? Com os olhinhos Sim. arregalados? Sim. Sim? Mas você Então, clicou e ainda leia... não foi, né? Uhum. Não foi? Não, é porque nessa tacinha, quando clica, ele abre a tela toda, mas não funcionou. Não sei por quê. Então vamos. Mas está dando para a gente ler. Leia para mim, então, Carolzinho. É a Carol que está falando, né? É Janaína. Não, é a Jana. Posso ler? A Jana, desculpa, é que eu não estou vendo vocês. Leia, Janaína. Platão afirma, é verdadeiramente de um filósofo esse
patos que fala? Uhum. Esse patos. O espanto, pois não há outra origem operante, arqué, da filosofia do que este. E Aristóteles confirma o dito de Platão. Pelo espanto, os homens chegaram agora e chegaram antigamente à origem imperante do filosofar. Heidegger, que é Então, isso, a filosofia? olha só, essa citação do Heidegger, que pode causar algum espanto, não tem espanto, tá? Nós vamos pensar em uma criança. Olha os olhinhos da criança espantada com o mundo, e o próprio Aristóteles, ele fala que o ato de filosofar, ou a busca pelo conhecimento, isso pertence a todas as pessoas. Então, se nós olharmos uma criança, o tanto que essa criança ela espanta com esse novo mundo, isso é filosofia. No entanto, tá, as criancinhas elas nascem filosofando. Tanto é que o que as crianças mais fazem? Elas perguntam. Tá? Por isso eu pedi para vocês ouvirem aquela linda música, né? 8 anos. As crianças elas vivem perguntando. Por quê? Porque aquele mundo as espanta. Só que o que nós adultos, em geral, nós fazemos? Nós pedimos para as criancinhas pararem de perguntar. Por quê? Porque nós não sabemos perguntar. Ao contrário, a criancinha que está cheia de curiosidade, ela chega à escola e o que em geral acontece? A criança não quer mais ir para a escola. Aquela sua dúvida acaba. Ou seja, a escola, em geral, tá? Isso não acontece aqui, tá? Em geral, enche a criancinha de conceitos, e a criança, ela perde todo o desejo de filosofar, tá? Então, olha só, qual é a origem da filosofia? O espanto. Não tem como você fazer filosofia se você não se espantar. Se você ver aquela série, Adolescência, se você não se espantou, tá? Você não fez filosofia. Você vai procurando alguns elementos que não são filosóficos, né? Aquela série, primeiro, ela não é uma série tão clara, né? Eu já tive que vê-la 2 vezes, né? Porque ela é muito interessante, mas as coisas não são claras, né? Aquilo espanta, né? Você fica com medo do seu filho ser a vítima, você fica com medo do seu filho ser o criminoso, né? Por quê? Porque é uma realidade que te espanta. Então, o que faz nascer a filosofia? O patos, tá? De patológico, de uma coisa que dói. Isso é algo do filósofo, tá? Filósofo, mas é algo de todas as pessoas. Só que na nossa sociedade nós não ensinamos as pessoas a filosofar. Antes do início da minha apresentação, nós estávamos falando de ler. E eu lembrei de uma história. Uma época eu estava dando aula em um colégio particular e aquele pessoal doido por vestibular, Enem, né? E em cima da mesa de uma aluna estava o livro Dom Casmurro. Eu peguei o livro assim e fiz a pergunta que eu acho que todas as pessoas que leem Dom Casmurro fazem, né? Perguntei, e aí, traiu ou não traiu? Bom, quando eu fiz essa pergunta, a sala toda falou assim, claro que traiu, né, professor? E deram os argumentos da traição. E aí eu questionei. Tá? Eu falei assim, mas esse é o grande lance do livro, né? E se Capitu não traiu, né? O livro foi escrito em primeira pessoa, ou seja, a partir da concepção do Bentinho, ele era advogado. E aí eu fui questionando. Gente, a sala ficou com ódio, né? Porque o professor de literatura nem tocou nesse assunto. Bom, o que aconteceu? Eu peguei, dei a aula, né? Terminou a aula, passou uma semana, acaba a aula, a minha mesa lá dos professores enche de aluna, né? Aquelas meninas todas nerds lá, né? Professor, não é possível. A Capitu não traiu o Bentinho. E aí elas começaram, algumas, né? Começaram a relatar
casos parecidos que aconteceram com ela, do namorado que era doente, né, que achava que traía. Então, olha só, o que aconteceu com aquele professor, né, de literatura e comigo? O professor, ele passou os dados técnicos, né, do Machado de Assis, né? E o que eu fiz? Eu despertei o pathos, tá? Não é possível, gente, que naquela literatura pode ser que Capitu não tenha traído. Isso é filosofia. O que faz o filosofar? O pathos, tá? Então, nós estamos diante de uma realidade que, se ela não te espantar, tá? Se ela não te deixou traumatizada, você não está filosofando, você vai pensar de forma científica. Daqui a pouco nós discutimos um pouco as diferenças, né? Tá claro? Carolzinha que vai trabalhar isso com seus alunos. A filosofia, ela nasce do espanto, tá? Da dúvida, do querer saber. E aquilo mexe com uma pessoa. Vou dar um outro exemplo, né? Tudo pode acontecer em sala de aula, né, gente? Então, eu dando essa mesma aula há um tempo atrás, uma aluna chega para mim e fala assim: professor, todo mundo falava mal do meu marido. E eu nunca achei que o meu marido era ruim. Um dia ele chega em casa, limpo, cheiroso, com um cheiro de sabonete ruim. Aquele momento eu me toquei daquilo que todo mundo falava. Ou seja, o sabonete ruim, tá? O cheiro daquele sabonete ruim produziu naquela mulher um pathos, um espanto. E a partir desse espanto, o que você faz? Você vai buscar a verdade. Essa mulher, ela buscou a verdade, né? E nessa verdade, infelizmente, foi algo ruim. Ou seja, algo que lhe trouxe sofrimento, mas ela descobriu a verdade e parou de sair com aquela, ou parou de viver com aquela pessoa ruim. Início da filosofia, Ô, pathos, Wilson, espanto. Oi. tem mão levantada aqui. A Ju levantou a mão. Por favor, Ju. É interessante você falar isso, mas eu tenho usado muito patos sem saber. Na verdade, foi ótima a sua explicação, porque a minha leitura não me deu essa visão que você está falando, mas eu tenho alguns problemas para dar aula à noite no ensino médio, principalmente de horário, porque os tempos são mais curtos, a gente é atravessado por eles chegarem atrasados, né? Aí tem o horário da janta, enfim. Eu não consigo desenvolver muitas coisas diferentes na sala de aula. Mas eu percebi, e já estou fazendo isso como regra para a minha aula, que quando eu vou começar qualquer assunto, eu começo com uma pergunta provocadora. Porque aí o texto está no quadro, eu escrevi e tal, agora, mas o que é isso? Que proposta tem e tal? E aí eles participam, quer dizer, a aula já começa com isso que você falou, com um ingrediente diferente, apesar de ser a aula mais simples e tradicional possível, mas eles já começam a se expressar e eu fico esperando, assim, provocando, né? Tipo, a aula não vai acontecer se alguém não responder. Então, assim, funciona. Eu acho que é uma coisa. Eu não estava nem nessa perspectiva que você está falando, mas eu já percebi que você provocar, através de uma pergunta que instigue a pessoa a tentar responder, né, a partir de um conhecimento que você está trabalhando, mas ela não sabe, ou seja, ela tem que, né, fazer conexões, tentar buscar uma resposta para aquilo. Funciona e está deixando a minha aula um pouquinho melhor. Ju, nós iremos falar um pouquinho daqui um pouco para frente, mas é isso que você está falando. Olha só, o chat GPT ou outros, eles nos dão uma resposta, tá? E depois nós iremos falar um pouquinho melhor. Essa resposta, ela é muito boa, ela não é média, ela é muito boa. Então, assim, respostas nós já temos. Nós vivemos um momento que era diferente da minha época.
a minha idade e da Adri é um pouquinho diferente, né? Porque quando a Adri ela deu aula para mim, ela estava fazendo mestrado na PUC, e se não me engano, eu estava no último, antes era ano, né? Não era semestre, agora parece que é bimestre. Bom, então era um ano inteiro com aquela professora. Se fosse boa, era uma benção, né? Se fosse ruim, era uma desgraça, né? Mas, então, olha só, a Adri, ela trazia para nós as reflexões que estavam sendo feitas na PUC. Então, nós precisávamos de uma pessoa como a Adriana para trazer para nós aqueles textos, aquelas reflexões que nós não tínhamos. Hoje não, tá? Hoje essas verdades pode ser verdade, depois a gente discute o que é verdade. Ela está pronta, ela está dada. O que nós temos que fazer, que é o que eu quero fazer com vocês aqui? Refletir, tá? Levantar esse patós. Ju, leia esse slide. Eu queria uma IA que lavasse, eu também queria, lavasse a louça, limpasse a casa para eu poder fazer arte, literatura e música. Não uma IA que fizesse música e arte enquanto eu limpo e lavo. E isso é uma das coisas que a gente tem batido, né? De que a IA se disponha, né? A você utilizá-la como nas tarefas repetitivas, né? Naquela automatizar processos para acelerar coisas que você faria. E aqui no meu trabalho é o que eu mais tenho feito. Às vezes eu tenho que fazer um quadro sistemático, não sei o que, eu boto ela para fazer e depois eu vou adaptando do jeito que eu quero. Agora, a parte criativa, né? Aquela coisa de você fazer uma coisa inovadora, aí já é você mesmo que tem que fazer. Quer dizer, sobra tempo para você pensar e refletir em como fazer com ela, né? Eu acho que a grande questão é nós que aqui estamos, né? A gente tem essa reflexão sobre essas relações e a gente não está, a princípio, abrindo mão da criatividade, vamos pensar assim, né? O que me preocupa são essas novas gerações, até que ponto elas realmente estarão, né? Ou serão incentivadas, desenvolvidas para que a criatividade também faça parte, né? E pior que isso, né? Eu temo que a gente tenha uma dificuldade entre o que é criação da IA e o que é criação humana daqui a pouco, você entendeu? Né? Eu acho que já tá acontecendo uma linha tênue em relação a isso. Né? Eu fiz uma pergunta para a IA, ok, a pergunta é minha, a autoria é minha, a gente já discutiu até isso aqui no grupo, né? O que é autoral, o que não é autoral na criação da IA, ou porque a gente que startou aquela resposta, e aquela resposta é uma produção, é uma coletânea da produção humana, né? Então vamos pensar, a IA não é autoral, nós somos. Porém, o que é criativo, o que não é criativo? Eu temo que a gente se acomode nessa resposta da IA. Carol levantou a mão. Fala, Carol. Não, eu queria só falar de um incômodo, assim, que eu... Coincidentemente, final de semana agora, na pós que eu dou aula, eu falei sobre isso, assim. E aí o slide aqui do Wilson traz novamente essa coisa da IA produzindo arte e música. E aí isso tem me causado... né? Para quem não sabe, eu cantei muito tempo na noite, a música e a arte é uma coisa que moram em mim, e isso me mexe num lugar muito complexo, porque tem um pouco a ver com as vivências, as experiências, uma construção que você tem de vida, de história, de memória. E aí eu acho que por isso também eu caí no estudo da autoria na minha tese, né? Porque autoria também é história. Eu digo que as docências, né, que eu trabalho na minha tese são uma impressão digital do professor. E eu tenho ficado assustada com isso, porque assim como a Adriana traz, e eu vou nessa linha também, nós estamos desenvolvendo estudantes que vão saber fazer essas críticas
Ah, beleza, em que medida eu tenho uma música que é produzida pelo Tom Jobim, Vinícius de Moraes, ou por um autor, por um músico da minha cidade, e que tem toda um caminho, uma história. E a IA, às vezes, faz uma música em, sei lá, 10 minutos. Menos. Ou menos, né? E eu tenho ficado preocupada com isso, porque eu não sei em que medida a gente vai conseguir realizar esse processo reflexivo com essas pessoas, né? E às vezes eu que sou maluca, né? Às vezes as pessoas vão falar assim: olha, Carol, me desculpa, mas a obra de arte que a IA cria é infinitamente mais bonita do que a obra, por exemplo, do Monet. E aí, né? Eu tenho ficado um pouco assustada também. E aí, só fazendo um gancho, Wilson, você trouxe, né, que as respostas da IA estão cada vez mais corretas, vamos dizer assim, né, mais estruturadas. E aí eu tive a oportunidade de dividir uma palestra com um professor da área de computação na faculdade que eu trabalho. E aí eles me trouxeram uma realidade que eu não sei se todo mundo aqui sabe, a preocupação da inteligência, né, das empresas que produzem essas inteligências e vão ajudando essa inteligência de máquina que a gente chama, não é com a resposta correta, mas a preocupação deles é com uma maneira de interação da máquina com o ser humano que responda àquilo que o ser humano quer escutar. Então, é por isso que muitas vezes um leitor inexperiente não consegue identificar um erro que a IA traz de resposta. Porque a forma como ela traz a resposta é muito confortável para a gente enquanto ser humano. Isso é inteligência de máquina, foi o que ele disse. E isso abriu, assim, um buraco na minha cabeça, né? Porque, de fato, temos uma grande manipulação também com isso. Peraí, contigo. Isso nós iremos tratar. Eu vou tratando e depois a gente passa pelos slides para não ficar aquele negócio cartesiano, né? Isso é complexidade, né? Complexidade, nós vamos tecendo esses vários fios. Eu acho que a primeira coisa, gente, é ressaltar isso. Se esse nosso encontro eu consegui despertar o pathos, o espanto, já está muito bom. Isso é filosofia, porque se for algo científico, cartesiano apenas, não tem o porquê. Tá? Então, isso que a Carol ela fala é muito verdade. Então, assim, se você pega, eu vou falar Facebook, mas pode ser qualquer outra rede social, né? O Facebook, porque nós somos um pouquinho velhinhos, né? Mas hoje parece que ninguém usa mais. Mas assim, se você pega o meu Facebook e o Facebook da Carol, tá? A página é a mesma, mas você vai ver um conteúdo totalmente diferenciado. Por quê? Porque a inteligência artificial ela consegue dar uma resposta, ou ela consegue apresentar verdades para a Carol daquilo que ela quer e para mim daquilo que eu quero. Então, assim, se eu digito, por exemplo... Só depois que você acabar de falar, tem a Carol Rubano e o Eloy que querem falar também. É que você não está vendo, por isso que eu estou falando, tá? Perfeito, Dri. Então, só para concluir. Então, agora, a IA, isso é uma leitura minha, ela é algo totalmente humano, né? Ela é algo totalmente conectado a nós. Então, tem um problema. Então, por exemplo, o machismo, né? Que isso está presente na série Adolescência. O machismo, depois que entrou naqueles incel, red pill, isso é algo que está presente na nossa sociedade. Uma coisa é eu apresentar aqui, eu tenho que matar vocês meninas
porque vocês são superiores a mim. Isso é uma coisa clara, tá? É uma coisa explícita, né? Mas qual que é um outro grande problema? É se essa resposta de colocar a mulher abaixo do homem, isso não estiver de forma explícita. Tá? Então, se a IA ela conseguir dar uma resposta que quem ler ou quem ver, né, porque pode ser uma imagem, ela não perceba esse preconceito. Isso é uma coisa complicada. Um outro ponto da IA, antes de passar a palavra para os colegas que levantaram a mão, é que a IA ela está sempre aprendendo. Então, assim, nós da filosofia, nós temos uma coisa, que isso é coisa de filósofo mesmo, tá? Nós nunca temos a verdade. A verdade, ela está sempre além de nós. Só que na ciência, não. A ciência, ela quer ter aquela verdade naquele momento. Aí, se você perguntar, 1 mais 1, ela vai responder 2. Se você falar, você está errado. Desculpa, você está errada, né? Ela vai falar, perdão. E aí ela vai reformular aquilo. Ela nunca para de aprender. Acho que eu te respondi, Carol. Se eu passo a palavra aos colegas. Claro, Wilson, obrigada. Temos a Carol Rubano, depois o Eloy e depois a Dani. Bom dia, grupo. Vocês me escutam? Sim, Carol, estamos ouvindo. Pode falar, querida. Não, era só para falar algo que ia de encontro que a minha xará falou sobre a autoria e a IA. No Oscar desse ano, estava tendo debates a respeito da IA na arte, porque alguns filmes se utilizaram de IA, muitos filmes, em geral, se a gente for pegar principalmente animações, eles utilizam IA. Mas nesse caso, eles colocaram de forma que eu considero que interferiu na atuação, como por exemplo no caso do filme Emília Pérez, que eles utilizaram a IA para deixar a voz da Carla Sofia Gascon em um tom. Não foi como se fosse um autotune, mas de uma forma como se a voz dela ficasse mais masculina, pois a personagem faz uma transição de gênero e essa música seria antes dela transicionar. Mas também teve outro caso do filme O Brutalista, que eles utilizaram a IA para fazer um sotaque húngaro. Acho que é húngaro. E isso, na minha concepção, principalmente no caso do Brutalista, interferir na atuação. E o ator do Brutalista ganhou como melhor ator. Então, a gente está vendo, tem críticas, mas isso já está sendo incorporado de modo que eu acho que daqui a alguns anos já vai ser super natural. E aí a gente fica naquilo. Isso é. Porque eu entendo que o problema não é a tecnologia, o problema é a forma como a gente utiliza a tecnologia. Mas nesse caso, a tecnologia está ajudando ou ela está sendo um artifício, um coringa para viabilizar projetos artísticos? É uma dúvida que eu tenho. E hoje, aproveitando que a gente está muito nessa de filosofia, eu vou tirar um pouco o cabeção aqui. É mais para o Wilson agora, essa questão que eu vou perguntar. Você falou sobre o machismo, que a IA pode dar respostas que vão de encontro a isso, mas, por exemplo, nessa série a gente vê um pensamento muito misógino desses meninos, porque eu acho que a gente está tendo. A gente teve uma. A gente vem tendo socialmente discussões de gênero que eu acho que evoluíram muito e criaram e muito rápido. Então a gente vê uma nova geração de meninas com discurso feminista falando isso e aquilo, e ao mesmo tempo
esses questionamentos, eles entram em choque um pouco com a realidade de certas famílias. Naqueles microcosmos, por exemplo, que a gente vê uma mulher subserviente, porque isso existe, não é algo que foi superado. E aí eu penso assim, esses meninos, eles às vezes na casa deles, eles veem aquela reprodução de subserviência e quando saem, há aquele choque com o mundo real. Como assim? Na minha vez de ser homem, as mulheres estão dessa forma. E aí junta com o mundo digital, a respeito também, eu acho que os pais, eles têm uma falsa sensação de controle. E eu acho que isso está presente ali no texto dos saberes, quando fala de compreender, assim. Então, eles compreendem que os filhos estão em casa no computador e isso seria uma forma segura. Mas a gente sabe que não é seguro. Tem tido, no Fantástico mostrou, domingo, as ditas panelas de Discord. Toda vez que eu vejo algo, alguma reportagem de Discord, eu tenho medo de Discord. Eu já penso assim, meu Deus, que plataforma horrível, olha as coisas que acontecem, sendo que o problema não é o Discord, apesar do Discord ser conivente muitas vezes com o que acontece lá. Mas dentro dessa seara toda, eu fico me indagando. O problema, ele não é a tecnologia. Talvez o problema não seja nem a forma como a tecnologia está sendo usada. É que a gente está vivendo, eu acho que não tem só um problema, mas essas transformações sociais, elas estão acontecendo reflexos dela e que ninguém está sabendo lidar. Eu acho que os pais não estão sabendo lidar, porque eu cresci assim, eu tenho um irmão 9 anos mais velho. E ele ficava muito na rua. Leonardo é de 82, ele pegou o boom dos fliperamas. E os fliperamas, eu era doida para ficar em fliperama. E eu só via, isso não é coisa de menina. Hoje eu entendo que foi falado de uma forma equivocada, mas eu acho que era um ambiente que não era para eu estar lá, e não por ser menina, mas por ser criança. Porque muitos fliperamas, eles ficavam em bar. E uma criança ficar num bar exposta a adultos, eu considero um ambiente assim não muito favorável. Mas eu estou falando do conhecimento. O conhecimento dos pais, eles estão indo muito para o concreto. Meu filho está em casa. O que meu filho pode estar fazendo em casa de errado? Assim, porque muitos desses pais viveram aquela coisa de computador, de usar computador, eram pais que talvez já tenham até jogado, aquela geração que jogou Doom, ao invés e não tem noção do que pode ser um Discord. Bem, eu já pirei muito cabeça, só vou terminar aqui, mas depois a gente pode dar. Talvez a gente dê prosseguimento a essa linha de debate. Will, tá vendo o que você está fazendo, né? Tá todo mundo aqui querendo falar. Eloy é o próximo, depois a Dani. Vamos lá. Então, assim, a Carolina, que acabou de falar, foi quem falou no encontro passado das Chiquititas? Ou Acho que não? foi. Ah, Foi. eu não vi a sua imagem. Você tem uma voz tão bonita. Bom, Obrigada. vamos lá. Então, o que eu também disse no nosso encontro passado, né? Eu acho que o feminismo ele tem que ser a gente tem que colocar os lugares de fala, né? E o primeiro lugar que eu vejo são as mulheres, e eu disse no encontro passado que nós homens também podemos falar. Nós iremos falar a partir da nossa perspectiva, não querendo ensinar as mulheres, mas eu acho que nós homens, e que inclusive essa série, a perspectiva dela é a perspectiva do homem, tá? Nós não vimos nessa série a perspectiva da vítima.
Tá? Então, nós sabemos quem é por causa da foto. Teve aquela menina, eu sou péssimo de nome, tá? Aquela menina que era a melhor amiga dela, né? Que falou um pouquinho dela, mas nós não conhecemos, não apareceu a família da vítima. Então, os produtores são homens. Então, isso eu acho, né? Que nós homens também podemos falar, né? Nós também podemos tentar sair desse mundo que ninguém aguenta mais, que é um mundo maldito, que é esse machismo. Então, vamos lá. Aí aqui já entra até nesse slide. Então, dois mundos. Um mundo meu e um mundo tecnológico. No mundo meu, havia machismo? Meu Deus. Uma coisa muito mais do que o seu mundo, Carolzinha, muito mais, tá? Era uma coisa pesada. A mulher que separasse do marido, ela era prostituta, não tinha outro termo, tá? Tinha que casar, casou, era para o resto da vida. Mulheres eram agredidas aos montes. Mulheres eram estupradas aos montes, tá? Era uma coisa assim, fora do comum. Então, se perguntasse para minha mãe, e vocês podem perguntar para a mãe de vocês é mais sábia que vocês, o que ela preferia? Que você tivesse no celular ou você tivesse na rua? Eu tenho certeza que a minha mãe ia falar, fica no celular. Tá? Ela conhece os problemas do celular? Não. Tá? Isso também é uma coisa boa, tá, gente? Boa pelo seguinte, se nós não conhecemos, também é um princípio da filosofia. Tá? Você só busca a verdade quando você acha que você não conhece. Tá? Então, essas respostas prontas, nós da filosofia descartamos. Nós não conhecemos. Nem nós, pais, e muito menos os professores. Tá? Então, voltando para a série, né? Os professores eles não sabiam daquele mundo. Tá? Quem foi o que revelou foi o filho do policial, tá? E a hora que o policial falou isso com a professora, aquela mulher que estava acompanhando os policiais, a mulher também não sabia nada, entendeu? Era outro mundo. Então, esse fato da gente ter a consciência que não sabe é algo muito bom para começarmos a refletir e pensar. Uma coisa que você falou que é muito interessante, esses movimentos, esse Red Pill, eu também não sabia que existia o Red Pill, né? De nós odiarmos as mulheres, nós homens odiarmos as mulheres. Por que na minha época não tinha o Red Pill? Porque o machismo ele era institucionalizado. Tá? Então, assim, ele era uma coisa às claras, tá? Não precisava de uma reflexão para justificar o machismo. Ele era algo dado, tá? Então, eu lembro, tá? Como se fosse hoje, a primeira mulher que ela fugiu de casa. Não é que ela separou, ela fugiu por causa do agressor. Todo mundo fala, olha, posso falar o nome dela aqui, né? Rosângela. A Rosângela é puta, tá, gente? Perdão a palavra, mas é isso. A Rosângela é uma puta que fugiu de casa, deixou o marido, deixou as crianças. Todo mundo sabia que ela apanhava. Tá? Todo mundo. Aí eu lembro da minha mãe, uma coisa que a minha mãe fez, a minha mãe dava comida para ela escondido, mas tinha que ser escondido, gente. Tinha que ser uma coisa assim, mas muito escondido, tá? Por quê? Porque senão a minha mãe também era mal vista. As mulheres, elas fizeram um movimento de luta, de resistência, elas conseguiram espaço na sociedade. Isso é uma relação dialética, tese, antitese ou antítese, tá? Se tem esse movimento das mulheres conseguindo, os homens que não se libertaram, tá? Eles vão querer voltar àquele estado. E aí se cria esse Red Pill, tá? Então, ele é um movimento novo, novo de algo antigo, tá? De nós homens acharmos hoje que as mulheres são nossas inimigas. Eloy? Bom dia, Wilson. Vocês me ouvem? Eu tô com a rinite atacada
Porque aqui tem mas eu sido queria te ver, bastante. tadinho. Enfim, Wilson, esse negócio do patos realmente aqui me incomodou bastante, né? Fazer que nem a minha amiga Juliana. Porque, de fato, né, a gente acaba pagando o pato por tantas questões. E aí, quando você falou pato, né? Primeiro veio a piadinha. Eu digo, eu sou da matemática, então às vezes eu demoro a ter essas oportunidades de associação. Mas uma coisa que me chamou a atenção na fala da Carol Matos, né? Quando ela falou que é cantora e que questiona essa ideia de arte produzida pela inteligência artificial, eu lembrei muito de uma campanha que foi para a Volkswagen ano passado, com a Elis Regina cantando com a filha dela. E aí houve uma repercussão muito grande por parte dos saudosistas que conheceram a Elis e que foi dublada, enfim, foi imaginada dialogando, enfim, cantando com a filha. Né? Uma num carro um pouco mais antigo, né? Uma van, e a outra na van mais moderna. Eu não conhecia a Elis Regina, né? Só de áudio e vídeo. Então, em mim não causa, talvez, o saudosismo, mas me espanta o quanto que foi produzido com qualidade. E também o quanto que, de fato, essa IA, ela traz um tema que a gente tem discutido bastante, que é a neutralidade. E aí você também falou aí com relação a quando você trata a questão do machismo, né? E outras vertentes. Eu tenho agora lido, né, um pouquinho sobre a questão do racismo, em especial, envolvendo a inteligência artificial. E o quanto que essa neutralidade também acaba configurando ou desenhando os algoritmos de modo geral. Então, quem faz o algoritmo, né, quem é aquele que quer que você faça o seu promptzinho para produzir o seu texto, a sua imagem, enfim, é um cara que está lá no norte global, é um cara que está na Austrália, é uma pessoa que vai ter um desenho, vai ter uma visão, vai ter uma projeção do que você quer com base nas suas pesquisas, com base naquilo que ele imagina que seja o ideal de ser humano, por exemplo. Então, essa neutralidade é uma coisa que me incomoda. E outra coisa também é essa questão da hierarquização que você colocou aí. De fato, sobrepor uma cultura em relação à outra. Então, por exemplo, na matemática, eu nunca tinha parado para pensar por que eu tenho que aprender a calcular da forma como a Europa ensina, como a França ensina. Por que eu não posso adaptar os recursos para a questão cultural afro-brasileira, indígena? Então, existem muitos jogos, né? Por exemplo, eu aprendi que tem um jogo chamado Jogo da Onça, que é muito parecido com Resta 1. Tem um jogo chamado Mancala, que parece um dominó. Então, assim, vários jogos de origem afro-indígena, dos povos originários, que daria para a gente trabalhar com isso. Mas exige pesquisa e exige também, de certa forma, um treinamento, que é isso que você estava falando aí também. Aí ela aprende. E eu vou dar uma informação bem interessante, né? Eu estou amando de psique, tá? A baleia me encantou. Ela é muito atual, muito mais até do que o ChatGPT. Ninguém ganha de ChatGPT, tá? Quem discordar aí, problema, tá? Mas o ChatGPT, para mim, ainda está em primeiro lugar. Depois vem agora Psique, Copilot, enfim. Eu estou me divertindo com elas e eu botei as duas para conversar. E eu corrigi a DeepSeek num aspecto. Não, minto. Não foi a DeepSeek, foi o ChatGPT. Porque eu perguntei quando é que vai terminar o mandato de Lula. Então, quando é que Lula vai sair do poder? Aí, ele falou que vai ser dia 1º, né? No dia 31 de dezembro de 2026. Mas essa informação não é mais verídica, né? Porque houve uma alteração na data de saída. Então, a posse do novo presidente, que vai ser Lula de novo, vai ser no dia 5 de janeiro de 2027. Então, essa informação teve um ato, né, uma emenda à Constituição, número não sei lá o quê, mas que alterava isso, eu lembrava. Só que eu não sabia, né? E aí eu fui lá, investiguei, eu botei essa informação e falei, olha, você está me dando informação errada, você poderia se corrigir? E ela foi de uma gentileza tão incrível, sabe? E corrigiu a informação e depois apresentou novamente a resposta com a correção, informando isso. Então,
a machine learning, ela vai aprender com quantidade e massa. Então, a minha informação despertou nela um sininho ali, mas, de fato, para que ela consolide isso para outras pessoas, ela precisa que mais pessoas deem essa informação. Então, é tanto que a mesma pergunta, feita por diferentes perfis, vai ter diferentes respostas. Claro que com um elo ou outro, tipo, por exemplo, a palavra crucial, que eu acho super interessante, e a palavra este, no início dos resumos, porque é uma coisa que é bem característico dela, mas que arrasta essa não neutralidade, Wilson. E o patos, de fato, da tecnologia lá, quando você coloca o filme dos Jetsons, eu nunca assisti os Jetsons, eu fui assistir por causa dessas figuras que o pessoal coloca tanto, e eu fui vendo, digo, nossa, eu preferia os Flintstones. Enfim, é isso. Eloy, eu só queria te falar. Vocês estão falando coisas muito boas, tá? A matemática, ela inicia a matemática e a filosofia. Olha que coisa interessante. As duas iniciam na África. A meu ver, a minha faculdade teve excelentes professores. Eu nunca li um texto que falava que a filosofia iniciava na África. Ao contrário, a filosofia ela inicia na Grécia, com a mudança do pensamento mitológico para o pensamento racional. Não, e se você pega, por exemplo, os textos de Platão, Platão fala, olha, eu fui para a África, fui para o Egito, Pitágoras, Tales. Então, assim, esse pensamento, ele vem da África, né? Porque nós temos civilizações muito mais antigas, em especial a civilização do Egito, né? Que eles já desenvolveram o pensamento. Então, no pórtico da entrada da Academia de Platão, tinha uma frase assim: não entre aqui quem não conheça geometria. Isso é africano. Tá? Então, assim, isso para acender a sua paixão por esses elementos pedagógicos da África. Olha só, isso não era na época da IA, não. Tá? Os nossos professores, eles eram preconceituosos? Claro que não. Claro que não. Tá? Ao contrário. Poderia ter professores preconceituosos, sim, tá? Mas a maioria não eram. Tá? Ou pelo menos tentavam não ser. Tentava, que acho que todos nós tem que tentar isso sempre. É que eles também não tinham esse conhecimento. De onde surge o conhecimento? O conhecimento surge no continente africano. Em relação a isso que você falou, que a IA ela está sempre gentil, ela está sempre pronta para aprender, isso é algo que nós deveríamos ter. Tá? Nós temos uma dificuldade com a correção de forma enorme. Tá? Eu havia dito, né? Eu mandei o meu texto para algumas pessoas e as respostas foram muito boas, muito delicadas. Não, olha, o Wilson está muito bom. Ai, meu Deus, mas não pode, gente, não pode estar um texto tão bom assim. Um texto que eu acho que vai gastar uns 3, 4 anos para eu escrever, né? Então, tem que ter algum erro. As pessoas têm essa dificuldade de mostrar erro. Por quê? Porque sabe que isso pode agredir as pessoas. A IA não tem isso. Acho que passo para a Ju, que está com a mão levantada. Se eu Não, é a esqueci algum Dani. ponto... Primeiro é a Dani. A Dani. É que a Dani, ela está com, ao invés de nome, ela está com número. Dani. É por causa do jeito que eu entro aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. É do jeito que eu entro aqui. Estou aqui, não, no Rio. Só para falar de um dos patos, o que me espantou, né, que tem estado na minha cabeça também, e que a Carol Matos destacou, que espanta ela também, essa questão que o Wilson falou da inteligência artificial, dos algoritmos responderem só o que a gente quer. Acho que o microfone tem, só o que a gente quer ouvir, né? Responder. Não estou tão preocupado, talvez, com
com o certo, mas responde o que a gente quer ouvir. E o Eloy acabou de falar, diferentes perfis quando perguntam, né, tem respostas diferentes, porque é de acordo com o perfil. Aí eu lembrei de um capítulo que eu li daquele autor coreano, Byung-Chul Han, né, muita gente leu já, da Infocracia, que ele fala disso de uma forma que eu achei bem interessante, porque ele fala que a gente está vivendo em câmeras de eco. Ele usa essa expressão. A gente só escuta, né, o que realmente a gente está querendo. Eu já tinha ouvido falar em bolhas, né, mas em câmeras de eco eu ainda não tinha ouvido, gostei dessa expressão. Aí ele fala do perigo que isso representa, porque não se forma espaço de discussão, o perigo para a democracia, né? Não tem, a esfera pública vai se acabar, é uma visão pessimista em relação a isso, né? Porque a gente cria conteúdo para a gente mesmo, que a gente quer ouvir, e os algoritmos tudo retorna só o que a gente quer ouvir. Então, é um grande perigo para a democracia no olhar dele. E vocês falando isso, me lembrei desse capítulo, eu queria ter comentado isso. É isso, que impressiona, né? Deixa a gente espantado, né? Em vários aspectos. E esse é um dos espantos que estão na minha cabeça no momento. A gente vê isso, né, claramente nas bolhas, né? A questão de bolhas e esferas, a gente também, há muito tempo atrás, a gente estudou aqui sobre isso, né? O Sloterdijk, que é um filósofo interessante, ele fala, né, sobre as esferas, bolhas e etc., né? Outros autores também falam. Mas, assim, é interessante isso, Dani, que você traz, porque dá para compreender muito claramente o quanto que essas bolhas que nós vivemos, por exemplo, nós aqui, imagino que a maioria esteja dentro mais de uma bolha progressista, de esquerda, né, ou centro-esquerda, tal, né? A gente também tem dificuldade, né, de compreender o pensamento da direita, né? A gente até colocou, e eles também, né? Mas assim, eles mais até do que eu acho que a gente, né? Muitos de nós, inclusive, têm frequentado as bolhas da direita para tentar compreender melhor esse pensamento. Agora, você não vê o movimento contrário. E aí, principalmente, né, quando a gente fala da questão política, por exemplo, do bolsonarismo, né, como foi colocado, como ficou colocado, a maioria aqui já teve a experiência de tentar entender, e aí a resposta é sempre uma agressão, né? Não há resposta, há uma agressão. Por que você pensa assim? Há uma agressão, né? E o PT? E a esquerda? Né? E vocês? E não sei o que lá. Então, assim, isso vem muito ao encontro do que você falou, né? Dessas câmaras de eco, né? Que o Byung-Chul Han vai trazer. Ele é incrível, mas ele é isso que você falou, ele é muito pessimista, né? E aí o equilíbrio, né, entre ser muito otimista ou muito pessimista é o que a gente tem que se espantar, né, para poder buscar um pouco de não só o ataque, né, e defesa, né, mas o espanto, né, como o Wilson está trazendo, e o que o Paulo Freire vai falar, né, de você trazer a denúncia, mas anunciar também, né? Fala, Wilson, não sei se você quer falar, e aí a Ju está com a mão levantada também. Eu concordo plenamente com a Dani e com a Adri, né? Então a gente está numa bolha que, na verdade, nós estamos falando praticamente as mesmas coisas. Mas, assim, uma coisa que eu vos chamo a atenção quando se fala de bolha é que isso sempre existiu. Aí isso eu deixo como pergunta, não como resposta. Se as bolhas de antigamente, elas eram mais fortes do que as bolhas de hoje. Porque, assim, hoje, as pessoas vivem na bolha, nessas câmaras de eco, perfeito, tá? Você ouve o que você
quer ouvir, os policiais não faziam a menor ideia do que os alunos estavam discutindo, os pais não faziam a menor ideia, ninguém sabia que coração roxo era desejo sexual. Eu falei, meu Deus, será que eu já mandei algum coração roxo para alguém? Ou amarelo. Feijão eu nunca mandei, né? Feijão é o incel, né, que não vai conseguir fazer sexo. Então isso é uma bolha, entendeu? Você está na frente da realidade e você não sabe o que está sendo discutido. Mas se nós voltarmos também no tempo, nós iremos ver também que as bolhas elas eram muito fechadas. E aí eu pego um pouco da fala da Carolzinha. Da mesma forma que as mulheres elas evoluíram, a esquerda ela conseguiu evoluir, tá? Então, assim, o fato da tese, antitese, tá, gente? O que é antitese, tá? É uma coisa muito simples, é o movimento contrário da tese. Então, isso faz com que esses grupos, como é o bolsonarismo hoje, eles se estruturem dentro de si. Antes eles precisavam estar tão bem estruturados? Não. Por que não? Porque quando a Adriana deu aula para mim na graduação, a esquerda ela estava desorganizada no Brasil. Nós não tínhamos ainda assumido o poder. Tá? Então, essas bolhas que elas se formaram, e elas são muito fortes, muito, tá? Elas se formam dentro dessa relação de tese, antítese, tá? É um movimento contrário. Então, se você conversasse com uma pessoa de direita há uns 10 anos atrás, ela não tinha uma cosmovisão completa. Ela sabia, ó, a mulher é inferior, o negro é inferior, o nordestino é inferior, o pobre é muito inferior, tá? Ela sabia disso, mas ela não tinha uma articulação do pensamento. Hoje, tá? E, a meu ver, tá, gente? Essas bolhas, elas estão num contato maior do que há um tempo atrás, e pelo fato de ter esse contato, tem esse choque de ideias, aí elas se fecham e elas se estruturam. Então, se você conversa com alguém da extrema direita, o mundo dela é todo explicado. Ela tem verdades para tudo. Isso vale para a mulher, isso vale para o imigrante. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo do Trump. A extrema direita ela consegue justificar o que ele está fazendo. Tá? Uma outra coisa que eu gostaria de falar para vocês. As categorias de análise que nós usávamos há 5, 10 anos atrás, elas não valem mais para nada. Ou a maioria das categorias de análise. Um exemplo. A categoria neoliberal. Nós usávamos para tudo. Tudo aquilo que nós não concordávamos, nós falávamos, isso é neoliberal. A Adriana tem um pensamento neoliberal. A Janaína tem um pensamento neoliberal. Porque não concorda comigo, é neoliberal. O Trump, você pode fazer qualquer crítica a ele. Você não pode chamá-lo de neoliberal. Aí você pode falar, não, é um novo neoliberalismo. Bom, mas neoliberal ele não é. Ele está governando, e isso ele deixa bem claro, uma mão de ferro. É um Estado pesado, é um Estado que articula. Eu não lembro quem. Janaína, né? Não? Posso continuar? Não, é a Ju. Ju, desculpa, perdão. Oi, sou eu. Eu queria pegar o ganchozinho do que o Eloy falou, né, do ChatGPT, porque uma experiência minha, né, em relação a isso, porque eu dei uma formação para professores na SME que eu falei isso. A pior forma de você usar uma inteligência artificial é você dar um comando para ela e pedir uma resposta, sem dar ela dados, sem dar ela informações, contextualização, nem nada disso, porque ela vai te dar uma coisa muito aleatória e genérica, né? De acordo com o que ela está buscando nos dados que ela tem. Como eu também compactuo com o Eloy de só usar o ChatGPT, porque agora ele também está cheio de aplicativos dentro dele, né? Você pede para ele fazer uma coisa, ele vai buscar em outros aplicativos para fazer uma imagem, para fazer um PPT e tal, eu estou só usando ele, mas isso faz... Mas você está usando a versão paga, Ju? Tô.
Até porque a versão gratuita ela limita o uso diário, né? E como eu tenho usado em várias coisas diferentes, aí eu estou usando a versão paga. Mas o legal é que ele vai ficando com a sua cara, porque esse negócio dele aprender é real, né? Ele vai assimilando todas as coisas que você está mostrando para ele e ele vai se comportando de acordo com como você responderia, né? E tem outra coisa que Ou seja, ele vai criando a bolha de acordo com você. Isso é um grande problema, porque ele nunca vai te dar algo que faça você filosofar. Ele não vai chegar a um ponto que ele não te espanta mais. Por quê? Porque ele sempre vai vai fazer a resposta dentro da câmara de eco, que é o que a Dani chamou a atenção. Sim, Isso mas é um o que eu estou fazendo com ele é justamente provocá-lo. Por exemplo, eu fiz um comando e pedi para ele me dar um retorno, e ele não estava fazendo o que eu queria. Então eu falei 5 vezes, refaça de uma forma diferente do que você está me respondendo. Refaço, e não. Aí na quinta vez eu falei assim: se você não me responder do jeito que eu quero, eu vou perguntar ao Gemini ou ao Copilot, eu não vou mais usar você. Aí, quando eu falei isso, ele ficou meio que desesperado. Ele, não, eu vou fazer mais uma tentativa e vou. Se você não gostar, eu mesmo vou falar vou perguntar ao Gemini ou o Copilot. E nisso eu fui provocando ele a pensar de forma diferente da bolha que ele estava criando. Quer dizer, essa é uma preocupação que eu também estou tendo para não fazer ele só a minha cabeça estruturada. Porque se você deixar só com as informações que você tem e está dando para ele, ele faz exatamente o que você está falando. Ele vai criar uma bolha e vai responder exatamente da forma como você pensa. Né? Não, Ju, mas assim, eu preciso falar uma coisa. O que a gente tem que entender é que existem limitações nossas. Sim. Por mais que você esteja fazendo essa provocação, ela está dentro de uma provocação que a Juliana pode fazer. Você entendeu? Tá? Então, você nunca vai dar um comando para ele, né? E ele cada vez mais tentando te agradar, né? Ele não vai vir, por exemplo, com algo que vá realmente te espantar e te tirar dessa bolha. Você entendeu? Por quê? Porque ele quer te agradar. Então, assim, isso é uma coisa que você está trazendo que é muito, muito séria, que a gente realmente tem que ficar atento, né? Enfim, eu tô espantada por isso que eu acabei falando na sua fala, desculpa. E tem uma coisa, o espanto, ele tinha que ser, nossa, olha que coisa interessante, nós estamos provocando a máquina, ou seja, e é uma coisa muito verdadeira, isso não é só a Ju, eu acho que todos nós, provocar a máquina. Só que o agente do conhecimento somos nós. Então, olha só, a gente provoca a máquina dá uma resposta que aquela resposta ela nos satisfaz. Então, esse mundo que é o mundo que nós temos que nos espantar. Tá? Então, pegando um pouquinho desse próximo slide, me deu a sensação, a primeira vez que eu vi o chat GPT, não havia os outros, né? Ou ao menos eu não os conhecia, o da baleinha não havia. Me deu a sensação que eu estava de frente ao oráculo de Delfos. Por quê? O oráculo de Delfos, né, da Grécia, isso também Eloy, já tinha lá no Egito, tá? Mas o que era o oráculo de Delfos? As pessoas iam ao oráculo fazer perguntas, e elas podiam perguntar sobre tudo, tá? Só que as respostas, ou seja, o oráculo dava uma resposta, tá? É uma resposta mitológica, se der tempo nós entramos, se não der, fica só o Patos para outras reflexões, né? Era uma resposta mitológica, né? Hoje nós temos uma resposta tecnológica, só que quem fazia o conhecimento, a pessoa, tá? Em geral as respostas eram
enigmáticas. Hoje não, tá? Hoje as respostas elas não têm mais enigmas, só que quem faz a resposta é o agente do conhecimento. Aí tem uma questão, né, que eu vos coloco, a máquina simula, claro, ao menos por enquanto, tá? Mas eu acredito que isso sempre ela irá simular. E nós, quando é que nós pensamos de fato? Ou quando é que nós estamos simulando? 2 filmes, né? Se não assistiram, assistam, muito bons, tá? Antes, nas nossas bolhas, se você pegar as pessoas, elas pensam de forma muito parecida, tá? Com aquela bolha que elas estão. Muito parecida não significa que elas pensam de forma iguais. Mas e aí? Nós estamos simulando ou não? Então, por exemplo, vamos pegar o meu caso. Eu fui aprender a lavar louça, fazer comida, lavar banheiro, quando eu fui morar sozinho. A minha mãe nunca deixou eu lavar uma colher. A minha primeira tarefa foi lavar o banheiro. Eu nunca tinha lavado, fiquei com vergonha de falar que eu não sabia lavar. Eu peguei uma caixa de sabão em pó e fui jogando assim, era um banheirão. Aí, depois fui esfregando, subiu bolha de sabão para. Ai, meu Deus, eu gastei o dia inteiro para tirar o sabão. A minha mãe, ela defendia o machismo? Não, claro que não. Agora, a minha mãe simulava o machismo que estava em sua época. Por exemplo, o filho homem não pode saber cozinhar, lavar louça, etc, etc. É uma simulação, tá? Bom, eu vou adiantar Tem alguns slides. A Carol Rubano Perdão. Não, eu ia Por falar favor. sobre isso de provocar a máquina. Por exemplo, teve assim que lançou aquela DeepSeek, que é a chinesa. Se você perguntasse o massacre da Praça da Paz Celestial, eles falavam, mas logo em seguida a IA se autocensurava, porque não poderia falar de temas sensíveis em relação à China. Então, até mesmo a IA, ela tem os limites dela, mas esses limites são colocados por quem? Pelo homem, né? Sim. A IA ela é uma extensão nossa. Gente, aqui para não deixar ninguém ateu, tá? Existe uma passagem bíblica que fala assim: não façais imagens de mim, tá? Aí tem uma briga entre católicos e protestantes. Os católicos falam que você pode fazer uma imagem de barro de santo, e os protestantes falam que não. Mas se você pega no original, não façais um eidelos de mim, ou seja, você não pode criar uma imagem aqui na sua cabeça. Então nós criamos, quando eu for, se der tempo, né? Quando eu for falar de Deus, eu não estou falando de Deus, eu estou falando dessa imagem que nós criamos de Deus em nossa cabeça, tá? Essa imagem, tá? Esse Deus um Deus machista, não estou falando de Deus, tá? Estou falando dessa imagem, tá? Nós criamos uma imagem de um Deus machista, um Deus punitivo, um Deus ruim. Isso a gente faz ao longo da história da humanidade. Da mesma forma que nós temos um Deus que está preocupado se a pessoa ela é homossexual ou heterossexual ou bissexual, nós temos uma IA que está sendo construída a partir de nós, daquilo que existe de bom em nós e daquilo que é ruim em nós. Gostaria de... Eloy está com a mão levantada. Perdão. Não, é que você não está vendo, não tem problema. Mas, assim, só para fazer um parênteses, essa coisa, assim, eu gosto muito da fala, né, do Saramago, né, quando ele vira e fala, perdoem-no, né? Ele não sabe o que faz, né? Porque quando ele
ele parte do princípio que Deus é uma criação humana, né? E aí ele faz uma jogada, né, com essa frase bíblica, né? Ó Pai, perdoe-nos, eles não sabem o que dizem, o que fazem, e ele inverte, né? Ou seja, homens, perdoem-no, porque ele não sabe o que faz, né? Então, é um pouco dessa concepção da imagem que você cria, né? Do criador e etc. Fala, Eloy. Que ele colocou o filme lá, né, o Homem Bicentenário, e aí nessa mesma pegada, né, desse relacionamento humano-máquina, eu assisti uma série da Netflix chamada Outra Vida, que é uma série de ficção, e existe uma inteligência artificial chamada William que se apaixona pela comandante. E lá pelas tantas, a série, acho que não sei se final da primeira ou na segunda temporada, acaba que ele dá um motim. Então, não correspondido, ele acaba prejudicando a tripulação. Então, a inteligência artificial ficou com raiva porque levou um fora. Tem também, bem antigo, né, na série Dragon Ball Z também, tem um personagem humano chamado Kuriri, que ele também se apaixona e ele casa e tem um filho com uma filha com uma IA, que é a Android 18. E também, em relação a isso, teve, o ano passado, o caso de um menino, de um adolescente, né, que acabou cometendo suicídio porque se apaixonou por uma inteligência artificial. Isso repercutiu muito. A família processou o Google, processou a inteligência artificial, né, porque pertencia ao Alphabet e tal. Mas os extremos, né, onde esse patos nos traz agora também, é para reflexão urgente do tema regulação da inteligência artificial. Então, existe um limite agora que ultrapassa tudo, que é a perda da vida. Então, às vezes, um algoritmo mal adestrado, né? Olha aí, Juliano, o adestramento dos algoritmos. Um algoritmo mal adestrado, ele produz, sim, coisas muito ruins nesse sentido. E outra, que é uma notícia que eu vi esses dias num grupo que eu tô com a professora Márcia, lá da Federal de Santa Catarina, que ela estava falando que alguns brasileiros estavam ganhando dinheiro com garotas do job virtuais. Então, estavam criando IAs, garotas do job, e ficando ricos. Depois eu fui lá. Eu fui lá pesquisar o que era garota do job. E digo, meu Deus, é isso? Prostitutas virtuais, minha gente. Então, brasileiros estão ficando ricos com isso. Também é outra questão, né, da gente discutir isso, né? Já que não está regulado, é uma terra de ninguém, é terra sem lei. Isso me preocupa bastante também. E, no caso, principalmente da perda do rapaz, né, que cometeu suicídio. Mas isso só reforça, né, Eloy? Isso só reforça o quanto que a IA ela age de acordo com a forma como os humanos agiriam, né? Então, assim, o protótipo é a partir do humano, né? Então, assim, ela vai refletir, exatamente, vai criar, né, todo um trabalho de prostituição, por quê? Porque isso é o universo humano, né? Vai cometer suicídio, vai ajudar, porque isso é humano, né? Assim, há muito, muito tempo atrás, eu acho que logo no começo da internet, muitas coisas aconteceram que a gente vai esquecendo, né? Mas, assim, existiam tutoriais de como se matar, né? Assim, isso repercutiu muito fortemente, né? Assim, de jovens e adultos também fazendo todo um ritual, né? Melhores formas para se matar. Isso, inclusive, existem na Deep Web, existem muitos, inclusive, processos, né? Investigações sobre isso, porque isso está muito claro na Deep Web. Enfim, coisas dos humanos. Vamos lá, o Wilson. Ó, eu acho que uma aula só para você vai ser pouco, hein? Bom, gente, então olha só, pulando alguns slides, né, eu vou pular bastante, nós estamos no 12º, isso também já foi dito aqui, né? Então tem um ditado latino, né? Nemo indux in causa sua, ou seja, ninguém pode ser juiz em causa própria.
Então, o que eu acho da IA? Eu acho que o meu conhecimento conceitual, ele é maior em Edgar Morin do que é IA. Isso vale tanto para o GPT como para os outros. Eu acho que a IA não entendeu Edgar Morin ainda, tá? Eu acho que ele é semelhante em Heráclito e Platão. E ele é inferior a todos os outros pensadores. Eu estou dizendo apenas conceitual. É claro, se eu for escrever um texto sobre Rousseau, a princípio, a IA ela tem um conhecimento conceitual maior do que o meu. Eu posso aprofundar o estudo, aí é uma outra questão. Uma outra coisa também, se eu pedir para a IA escrever um texto reflexivo a partir das categorias de Paulo Freire, ela vai escrever, tá? Então, não é o fato de achar que a IA é só conceitual e não é reflexivo. Ou se eu pedir ao contrário, faça uma análise do governo Lula a partir das categorias de Adam Smith. Ela também irá fazer, tá? A crítica, ela vai apresentar por que o Lula está errado a partir de Adam Smith e por aí vai. Gente, isso são só exemplos, tá? Então, olha só, gente, diante dessa realidade, tá? Que hoje ela consegue produzir alguns textos melhores do que eu, qual que é o nosso papel como professor? Tá? O que nós iremos ensinar? Depois, se a professora... Ô, Wilson, isso eu não... Oi, diga. Eu queria te fazer uma pergunta, antes de você fazer essa pergunta, mas você já fez. Mas assim, eu queria fazer uma pergunta. A IA pensa? A IA pensa? Ela simula. É essa a sua pergunta? Sim, mas eu acho que é importante explicar, né? O que é ela simula e o que é pensa, dentro da filosofia. Deixa a hora que a gente chegar em Kant. Pode ser? Não, ou eu adianto, né? Que Não, tranquilo. Só não sei se vai dar tempo, porque falta meia hora só de coisa. O Eloy quer falar. Então, Espera aí. Fala, Eloy. Eu tô curiosa, tem que chegar nessa resposta, hein? Eu vou aproveitar a fala da Dani, que a gente leu esse texto ano passado, né? Que é o Não Coisas, e segundo Não Coisas, a inteligência artificial não pensa. Isso numa categoria deleuziana, porque ele precisa lá do idiota, do idiote. Isso ela não tem. Então, a inteligência artificial, segundo o Byung-Chul Han, ela não é capaz de pensar, porque ela não é capaz de ser idiota. Ela é inteligente demais para ser uma idiota. O Byung-Chul Han ele traz isso numa reflexão deleuziana. Então, está respondido. A IA não pensa. Ela é muito inteligente para isso. É uma forma. Eu quero saber o que Kant pensa depois. Bom, gente, olha só, deixa essa questão no patos, na dúvida. O que eu quero. Mas depois nós voltamos a ela, tá? Podemos encerrar nela, né? Olha só. Se nós olharmos a história da filosofia, a filosofia ela sempre se deparou com verdades. Tá? Então aqui nós temos o Sócrates, o Sócrates é o idoso aqui que está com esse manto, essa túnica, tá? O Sócrates ele foi condenado por corromper a juventude, ou seja, por fazer a juventude pensar, refletir. Refletir significa que aí talvez entre já um pouquinho naquilo que a Adriana está falando, é você questionar aquelas ideias que lhe foi passada, porque se aquilo lhe foi passado, Dri, você estava pensando, entendeu? Vamos voltar para o exemplo do feminismo. Você deve ter tido uma educação machista. Se a sua mãe... Eu acho que não. Eu acho que não. A minha mãe... não. A minha mãe me ensinou sempre uma coisa que sempre foi da minha... Mas é dela, né?
Perfeito. Ela sempre colocou na minha cabeça que eu não poderia nunca, jamais depender de ninguém, principalmente de homem nenhum. Perfeito. Olha só, olha o tanto que a mãe da Adri, ela evoluiu na educação dela. Mas agora a mãe da Adri deve ter tido. Tá? E isso eu estou falando pela época. Se você está nessa perspectiva machista, tá? Isso eu fui criado dentro de uma perspectiva muito machista. Tá? Então, olha só, você está pensando? Não. Tá? E eu tenho que aprender sobre o feminismo todo dia? Aí eu penso. Por quê? Porque eu não estou simulando aquilo que eu aprendi. Tá? Se eu deixo para minha esposa lavar a louça, porque isso era algo normal e assim eu fui criado, eu não estou pensando. Eu não estou refletindo. Eu estou simulando aquilo que eu fui formatado a aprender. A filosofia, ela sempre questiona. A filosofia, ela sempre questiona. Então, talvez, o que tem de novo na filosofia? É esse questionar, é esse refletir. Verdade divina. Então, olha só. Eu acho que, gente, só fazendo um parênteses, que eu pensei agora, para não perder. Janaína, anota para o nosso artigo, que vai sair daqui 15 anos. Seria muito legal se a IA um dia chegar ao ponto de nos questionar, né? Assim, sobre isso e isso, por exemplo, Juliana, né, que está aí formatando a IA dela, né? Seria muito legal se um dia a IA virasse para ela e falasse: olha, Juliana, sobre tudo isso aqui que você está estudando, você já se perguntou sobre tal coisa? Ela fazer questões, ela trazer reflexões, ou seja, uma IA filosófica. Ia ser bacana se um dia a gente chegasse lá. Mas isso a gente pode pedir para ela fazer também, né? Pode. De acordo com o que eu escrevi, de acordo com o que eu estou mandando para ela. Não, mas aí é sempre, aí entra no que eu falei, é sempre o de acordo. Não, é fora dessa casinha. Entendeu? Mas se eu pedir para ela relacionar coisas que eu normalmente não estou utilizando, né? Tipo, outros olhares, outros teóricos, com o que eu estou escrevendo, eu já estou pedindo para ela olhar para outros lados, entendeu? Mas isso é sempre uma demanda sua, isso que eu quero dizer. Ah, tá. Né? Então, assim, por exemplo, trazer questões a partir do que eu estou estudando, mas que eu não fiz, para que eu efetivamente pense. Porque é isso que o Wilson está falando, a gente está falando o tempo todo. Ela só traz respostas, né? E ela vai trazer, se trouxer perguntas, é sempre a partir do que eu estou perguntando, a partir das respostas que ela já me dá, e que eu me contento. Bom, mas fala aí, Will. Não, eu acho que isso que você fala, isso é questão de achar, tá? Aí entra na doxa. Ela já faz. Se você... É lógico, você tem que dar o comando, olha o que eu não escrevi, o que eu poderia aprofundar. Bom, mas, gente, então, olha só. Pegando o que a Adriana falou do Saramago, pegando o que eu falei da Bíblia, a gente está falando aqui de um Deus que foi construído pelo ser humano. A gente não está fazendo uma reflexão teológica, porque obviamente não dará tempo, né? Não vai dar tempo de quase nada. Eu quero encerrar com uma coisinha só. Na história da filosofia, nós já tivemos, desculpa, na história da humanidade, nós já tivemos outros seres que trouxeram a verdade? Sim. Primeiro, os deuses, os anjos, as almas, o oráculo, tá? Nós, além deles, nós também já tivemos as ideologias. Então, em especial, essas duas ideologias, capitalismo e socialismo, no meu mestrado, eu tive um professor, esse professor, ele era marxista, ele jogou um apagador, eu sou antigo, né? Um apagador de lousa no óculos do menino, quebrou o menino porque o menino discordou dele. Ele está simulando um pensamento. Olha o que é a bolha. Um professor inteligentíssimo, ele era titular da Unesp, um professor lindo, maravilhoso, não discordava dele.
Por quê? Porque a ideologia dele é muito forte, tá? A ideologia não é só capitalista, tá, gente? Existe a ideologia socialista. Se você pensa de acordo com uma ideologia, você está simulando. Eu não vou criticar o capitalismo, porque a gente já fez bastante e faz bastante. Nós temos também as verdades conceituais. Se você pegar a Suma Teológica e você achar uma falha conceitual na Suma Teológica, eu lhe pago um jantar. Se você vai por Tomás de Aquino e achar uma falha dentro da reflexão de Tomás de Aquino, dentro do sistema de pensamento dele, você ganha um jantar que será um prazer. Você não acha, tá? Isso não significa que Tomás de Aquino não tenha erros, só que dentro do modo de pensar dele não tem falhas. Isso vale para Kant, isso vale para Hegel. Professor, você está falando que eles não têm falhas? Não, estou dizendo que eles têm. Eu estou dizendo que se você está no sistema de pensamento deles, vocês não acham. Tá? Então, nós temos verdades divinas, nós temos verdades ideológicas, nós temos verdades conceituais. Nós já discutimos bastante sobre isso. Então, por exemplo, alguns fatos que foram tidos como verdades. O machismo, a gente já falou bastante. O mundo que hoje nós vivemos, né? Esse mundo que a gente só corre, isso é tido como uma verdade. Tá? A terceira imagem, que é da Inquisição. O lema da Inquisição não era vamos matar, era para a maior glória de Deus, misericórdia e justiça. Olha só, você está matando em nome da misericórdia e justiça. Bomba atômica, tá? Que é uma verdade científica, os maiores, isso vocês devem ter assistido aquele filme, qual é o nome do filme que lançaram no ano passado? Da bomba. Gente, do físico lá da bomba. Oppenheim. Isso. Tá, os maiores cientistas foram os que construíram a bomba atômica. Isso tem uma verdade. Talvez seja a maior desgraça que a humanidade já discutiu. Então, olha só, nós da filosofia, nós temos esse negócio de enfrentar a verdade. E hoje, nós da filosofia, nós temos patas, tá? A gente se espanta, por mais verdadeiro que seja aquela realidade. Tá? Não sei se vocês me lembram, se vocês se lembram, eu fiz uma pergunta sobre decolonialidade, tá? E isso tendo plena consciência. Todas as pessoas que eu conheço que trabalham o pensamento decolonial, eles são pessoas muito boas. Não, todas não, né? Todas que eu conheço, né? Eles pensam no mundo melhor, o mundo mais humano, o mundo progressista. A palavra decolonial, que é uma verdade para vocês, ela me causa essa estranheza. Tá? E hoje nós temos essa verdade tecnológica. Eu acho que a IA não vai dar tempo de entrar, ela vai ter o mesmo papel que teve o fogo para o Homo erectus. Tá? Se você pensar no fogo, o fogo proporcionou que esse ser do nosso primo aí, que tinha muita pele não couro, garras, dentes fortes, ele transformasse nesse ser. Não vai dar para entrar nisso hoje, outro dia a gente entra. Eu acho que a IA ela vai ter esse mesmo papel, mas isso é coisa de achar. Agora eu quero pular... falar um pouquinho disso. Isso eu acho que é algo muito óbvio para nós aqui. A forma como a IA ela aprende, como a IA se estrutura, algoritmo lógico, matemática e científica. Os textos da professora Janaína, onde que estão? Eles estão na IA. Roubaram os textos da professora Janaína e isso ajudou com que formasse aquilo que é a IA hoje. Da mesma forma que uma religião ela é estruturada a partir do conhecimento místico de várias pessoas de uma comunidade, a IA ela é formada através do pensamento científico. Tá? Não vai dar tempo de entrar nisso, então eu entro em Kant. Sapere aude, ouse saber. Essa frase é de Horácio, né, poeta romano, e o Kant ele
a utiliza. O que é sapere-aude? Aí eu abro para vocês falarem um pouquinho. E para a gente ver se... A grande questão, Adriana, que eu acho que reformulando a sua questão, não é se a IA pensa. A grande questão é se nós pensamos. Se nós pensamos e como nós pensamos. E como nós podemos pensar diante de uma verdade tão bonita, tão agradável a Dani. Tão agradável que a Dani fala, nossa, é isso. As orientandas da Adriana e orientandos que estão aqui. O que é uma questão, tá? Tem um slide que eu não sei se eu pulei ou não. No texto que eu estou escrevendo, eu fiz uma reelaboração da alegoria da caverna de Platão. Aí eu coloquei no slide, eu falei, não, o que eu escrevi. Aí eu falei, não, deixa eu pedir para a IA fazer essa reelaboração da alegoria da caverna de Platão. Ela fez tão bonita que eu parei de dar prompt, porque eu falei, nossa, ela vai ficar mais bonita que a minha, vai que eu roube a dela. Então deixa, não vou dar tanto prompt. O que é pensar? O que é sapere-aude? Como que nós podemos pensar? Tá aqui, isso é a grande questão da filosofia, como nós podemos pensar neste mundo de IA. Tá? Porque assim, antes da gente falar que está tudo perdido, que a IA vai comandar o mundo, lembra daquilo que eu falei, meu lugar de fala tem que ser utópico. Tá? E lendo a história da filosofia, nós ao longo do tempo, nós refletimos, nós fomos contra aquele pensamento que era majoritário. Que, a meu ver, isso utilizando palavras de hoje, se nós seguíssemos o pensamento majoritário, nós estávamos apenas simulando o conhecimento. Mas aí eu abro a reflexão. Abro nada que não vai dar tempo. Deixa eu falar só um negocinho. Gente, vamos ler esse de Platão? Aí eu encerro nele. Alguém leia para mim, por favor? Aí a gente abre a reflexão. Eu vou. Nenhum Deus filosofa ou deseja ser sábio, pois já é. Assim como se alguém mais é sábio, não filosofa. Nem também os ignorantes filosofam ou desejam ser sábios, pois é nisso mesmo que está o difícil da ignorância, no pensar. Não deseja, portanto, quem não imagina, ser deficiente naquilo que não pensa lhe ser preciso. Não deseja, portanto, quem não imagina ser deficiente naquilo que não pensa lhe ser preciso. Então, a bênção da ignorância, né? A bênção da ignorância. Gente, então, olha só. Eu acho que... Desculpa ter cortado todo mundo, mas é que eu queria encerrar nisso. Tá? Então, olha só. Nós estamos novamente em um mundo de verdades. E essa verdade não foi a primeira vez. Tá? Essas câmaras de eco, elas nos dão verdades, elas nos dão norte para vivermos e pensarmos. E isso não significa que ela esteja certa ou errada. Talvez aquilo que é do ser humano, que nenhum Deus filosofa. Por que eles não filosofam? Eles não filosofam porque não lhes tem necessidade, não lhes tem falta. O ser humano, ele é o único ser que tem essa falta. Gente, indo para Aristóteles, todos os animais, eles, na sua essência, eles têm essa plenitude. Então, eu que gosto de animais, eles são mais inteligentes que nós, né? Mas isso também é outro papo para uma outra reflexão. Mas o cachorrinho, se ele é bem tratado, se ele faz o xixizinho dele, se ele passeia, se ele come, se ele brinca, ele está feliz, tá? Nós, seres humanos, somos os únicos seres que temos falta, temos necessidade. Então, isso respondendo à pergunta da Carol, a hora que a Adri precisou sair e entrar novamente.
o que eu vos trago? Eu vos trago que a forma de conhecimento, tá? Aquilo que nós devemos apresentar aos alunos é a nossa falta. Por quê? Porque assim como nenhum Deus, tá? Esse Deus aí com letra minúscula, ele não tem necessidade, Deus é pleno. Talvez a IA ela tenha essa plenitude, ela não tenha falta. E aí eu respondo isso porque que a IA ela não filosofa, porque ela é plena, como Deus. Quem que filosofa são nós, seres humanos. Por quê? Porque nós temos falta. Então, qual é o foco do ensino? O foco do ensino ele tem que deixar de ser conteudista, eu não estou falando que não precisa de conteúdo, ele tem que ser da reflexão. Aí isso vale para Paulo Freire, que tem um slide lá que eu coloco o Freire, vale para Montaigne, que já falava que é necessário uma cabeça bem feita do que uma cabeça cheia, ou seja, você tem que ensinar aos alunos, não um ensino enciclopédico, tá? E isso é Montaigne, tá? Que é mais ou menos um ensino bancário de Freire. E em Rousseau, tá? Que a gente tem que trabalhar a partir das necessidades das crianças, por exemplo, nessa bendita série, né? Como que os professores não falavam, como os pais não conversavam com as crianças. Então, a partir dessas necessidades. Gente, pode falar agora. Agora eu encerrei. Então, só para encerrar com uma última frase, então, né? Essa inspiração 2 aqui também é boa. A sacerdotisa, a sacerdotisa traz o conhecimento dos deuses. Ela que ensinou o bendito Sócrates sobre o que é o amor, né? Que não vai dar tempo. Então, só sei que nada sei, tá? Que o Sócrates nunca falou só sei que nada sei, mas ele falou a partir dessa frase, só sei que nada sei, e o fato de não saber isso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. Agora eu encerrei. Fala, Dani. Então, indo para a série, né, brincando aí, uma coisa que me deixou bem pensativa é o fato do filho do policial, o policial que representa, né, o limite, a lei, assim, estudar na mesma escola. Ou seja, tá todo mundo perdido, ninguém sabe de nada, só sei que nada sei. A gente precisa se ajudar mesmo, se colaborar, se apoiar, porque eu na série, isso me deixou, né? Assim, parece que fecha o ciclo, né? O filho do policial que está ali colocando as diretrizes de como a sociedade teria que agir, está lá, ele tá, na verdade, a pessoa o policial está perdido ali também. Então, a gente está vivendo mesmo um momento bem complexo, ninguém sabe de nada, a verdade é essa. E Dani, ó, eu tinha falado que eu ia parar de falar, mas olha só, se o policial não tivesse se tocado disso, que ele não sabia, então olha só, é a forma como começa a série. O filho está falando que não quer ir para a escola, porque está com uma dor de barriga, eu acho. O policial não faz a menor ideia do que está passando com o filho dele. Tá? O filho dele, na série, é quem mais sofre bullying. Tá? O menininho lá, o assassino, ele sofreu sim, mas o filho dele, nossa. Bom, me dá essa sensação disso, que ele se tocou disso. Por isso ele espera o filho para levá-lo a almoçar, ou seja, conversar com ele. Tanto é que nessa conversa o filho fala para ele assim, ó, você nunca me chamou de filho, você chama outras pessoas de filho. Inclusive, gente, eu sou ruim de nome, tá? E o assassino ele chama de filho, o filho dele não. Então eu acho que é esse reconhecer, ó, eu não sei. Tá? Esse mundo novo, eu não sei. Se eu não sei, gente, não significa que a gente vai ficar na ignorância para sempre. Embora, quando a gente conhece, a gente tem que ter a consciência que aquilo é temporário. Daqui a pouco eu já não sei de novo, né? Bom, é isso. Só sei. Embora a gente saiba que nós humanos, né, temos a falta, que é o que você está falando, o buraco, essa busca eterna, e a gente tem que se prender nisso para estar junto mesmo, para se ajudar
de acordo com os ambientes, com o que vai mudando né, na história, no curso da história. Gente, olha só, a gente vai ter que encerrar hoje no horário mesmo, com esse gostinho de quero mais, e eu quero assim, agradecer muitíssimo o Wilson, e já marcar, né, assim, já nos comprometermos de que ele vai voltar um outro dia, aí especificamente, não só para falar outras coisas que ele pulou aí, que eu acho que são importantes, mas também para falar do Morin, porque eu acho que o Edgar Morin, ele merece um dia especial para ele, né? Eu acho que o nosso grupo precisa estudar Edgar Morin, Wilson. A gente já leu um outro texto, eu li, eu usei, né? Assim, se quiser pode parar de partilhar, porque aí você vê a gente. Mas assim, esse livro aqui eu peguei na época do meu mestrado, né? Eu comecei a partir desse livro, que foi o livro que os 7 Saberes que o Wilson indicou para a gente, né? E aí esse aqui já é do meu mestrado, tem algumas anotações, tal. Eu usei na minha dissertação, Edgar Morin, e é muito doido você ver o quanto que as coisas estão voltando, né? Ou seja, essas bases que a gente achava que já vi isso, tal, elas retornam. Por quê? Porque elas precisam de mais, né? E aí entra uma coisa que eu acho que está faltando, que o filme mostra para a gente, a série mostra, ou seja, está faltando ainda diálogo, né? A gente não está dialogando. Não está dialogando entre nós, não é o caso aqui do nosso grupo, felizmente a gente dialoga, a gente tem um encontro marcado quinzenal, mas a gente tem, né? Mas assim, no nosso cotidiano, a gente está o tempo todo sendo atravessado por muitas informações e por muita burocracia, por muita demanda, né? E aí, assim, quando eu falo, né, essa coisa dessa IA que não me pergunta, né, e que vocês falam assim, não, ela já está fazendo isso, me preocupa, porque, a meu ver, ela não está fazendo isso. E se eu me contento e acho que ela está fazendo isso, significa que cada vez mais eu vou precisar de conversar com outra pessoa menos, porque a IA já está fazendo isso. Desculpa, mas assim, os espantos que o Wilson nos causou aqui, a IA não causaria. Jamais. Ainda que eu pedisse para a IA virar uma IA filosófica. Por quê? Porque o Wilson, ele fala de um outro lugar. E ele não está, por mais que ele esteja no Grupar, ele não é integralmente da minha bolha, como a IA fica azeitada e formatada para ser da minha bolha. Então, assim, é preocupante, porque eu acho que, assim, se a gente começar a ir por esse viés, a gente vai cair numa satisfação de que a IA vai dar conta de um monte de coisa. E aí, para que eu vou precisar ouvir o Wilson? Para que eu ouço Carol? Para que eu ouço Daniele? Para que eu ouço Janaína, Juliana? Para que eu ouço Eloy? Se a IA já está fazendo isso. Então, assim, eu acho que esse diálogo que o filme Adolescências mostra, né, essa falta, essa ausência de diálogo do policial com o filho, da escola, porque a escola, na sua ignorância do não saber quais são os códigos da inteligência artificial ou das redes sociais dos adolescentes, ok, a escola não tem que saber tudo o tempo todo, mas se ela tivesse em diálogo com quem está lá dentro da escola, talvez ela soubesse um pouco mais do que se passa. O problema é que a gente continua fazendo monólogos na escola. A gente não tem uma relação dialogada. Então, eu não sei o que meu aluno pensa. Eu não sei o que ele está fazendo. Eu não sei o que significa coração roxo, laranja, vermelho. Eu não sei, né? E aí, eu não sei decifrar, né, a dor que os meus estudantes estão sentindo, né? Então, isso é muito sério. Isso, enquanto a gente puder se espantar, e eu acho que, mais uma vez, eu agradeço isso por nos trazer essa reflexão tão forte, né, e tão importante, porque a hora que eu perder o meu poder de indignação, a hora que eu perder o meu poder, minha capacidade de espantar-me, né, pela provocação do outro ou por mim mesma, aí tudo está perdido, né? Aí, assim,
aí eu não vou conseguir mais separar o que é da IA e o que é meu, porque tudo vai ser delegado à IA. Né? E eu acho que a IA ela é muito importante, ela precisa muito fazer esse papel, né, burocrático. Para que eu tenho que ficar cruzando dados na mão, quando eu e Carol, né, quando eu comecei com o Grupar, a gente fazia um monte de um varal enorme, né, com todos os dados, né, as falas dos sujeitos, dos participantes da pesquisa, e a gente ia colorindo e juntando e falando quem falou qual categoria vai estar, tal. Hoje você junta todas as falas e fala, veja aí as recorrências e faça isso por mim. Ok, isso me poupa muito tempo, embora o varal tivesse lá toda uma questão importante também de fazer a pesquisa, né? Mas que hoje eu posso pedir para a IA fazer. Ok, tudo bem, mas se eu não for capaz de fazer a análise a partir das categorias ou das recorrências que a IA é capaz de fornecer para mim, para que eu vou fazer pesquisa? Eu dou o tema e ela faz, né? Então, assim, para que eu existo? Né? Eu acho que é isso, né? Agora, essa questão que você traz, Wilson, se nós pensamos, eu acho que a gente pensa. Tanto a gente pensa que a gente é capaz de fazer essa pergunta se nós pensamos. Mas eu acho que isso tem que ser para uma próxima, né? Já com a presença no mundo de Mariana. Amém! Eu tava gente, que dá vontade de falar mais, né? Tem muita coisa, mas ó, tem. Ai, meu Deus, deixa eu. Agora não vou nem saber como faz. Mas tem esse slide que eu coloquei como inspiração 4, que é uma coisa do Mohan, que ele fala sobre o homem genérico. Eu vou mandar um texto para vocês que está no método 5, que está melhor explicado do que no 7 saberes. Então, olha só, a gente está diante de uma nova realidade, tá? Só que nós somos seres genéricos. O que significa? Que a gente tem a capacidade de gerar nós mesmos, regenerar. Então, assim, uma coisa é como nós fomos formados, outra coisa é esse novo mundo. Tem que abrir uma nova perspectiva. Isso vai dentro dessa perspectiva do homem genérico. E eu concordo plenamente com a Adriana, tá? Qual que é o nosso papel? Eu acho que é isso que foi a reflexão maior hoje. Então, assim, explicar para um aluno sobre o que é educação bancária e educação libertadora e Freire, e isso não significa que nós iremos fazer, não é um tema gostoso, é lógico que nós iremos falar. Agora, sim, isso a IA pode fazer, tá? Ela pega Freire, ela explica direitinho, tá? Agora, e a tua educação? Ela é bancária ou ela é libertadora? Porque uma coisa é você conhecer esses conceitos. Conceitualmente, eu posso defender a educação libertadora, criticando a educação bancária. Mas eu acho que é voltar essa reflexão. Você só consegue ser libertador se você traz a reflexão à tona. Senão, a humanidade acabou. Eu acho que o nosso papel é formar seres humanos. Quem forma seres humanos? Nós, não a máquina. Bom, obrigada, Fala querido. demais. Eu estou ansiosa porque eu quero, sim, conversar mais. Eu acho que eu e Jana, a gente vai ver uma outra data que você também possa, né? Para trabalharmos com o Mohan. Aí você vem só nos apresentar. Mas eu acho que, assim, os 7 saberes são necessários, né? Mais do que nunca hoje. E eu acho que os estudos do Mohan, mais do que nunca a gente precisa. Em tempos de IA, a gente precisa trabalhar com essa complexidade. E eu acho que é importante você começar desde o começo com o Mohan, porque eu acho que a gente vem... Tem pessoas aqui que têm uma leitura, tem outros que nunca ouviram falar, então eu acho que isso é bacana, a gente fazer algo bem basilar para as pessoas poderem caminhar. Muito obrigada, queridos, muito obrigada, Wilson. E nos dê notícia de Mariana, rápido. Com certeza. Tá bom? Beijo, gente, até mais, valeu.